aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitados numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém? Nós estamos comemorando o nascimento de Cristo. Não que nós damos importância para o dia fixado em si. Se você for buscar na história, não tem nada a ver esse dia. Mas, como disse Spurgeon em um artigo seu, que os puritanos que viveram alguns anos antes dele, nessa data, eles faziam questão de trabalhar, mesmo não tendo trabalho nenhum, para dizer para os papistas que eles não concordavam. Mas Spurgeon, no seu artigo, diz assim, na sua mensagem para o povo, dizia assim: eu não vou ser tão radical igual os nossos antecessores, porque, afinal de contas, eu não dou importância para isso, mas bem que eu gostaria de que houvesse mais datas desse tipo para estarmos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós pegamos essa data para falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui dentro desse nosso texto, nós podemos mexer com algo que nós podemos chamar de providência divina. Providência divina. O que é providência divina? É o poder que Deus tem em si de prover todas as coisas para que tudo aconteça segundo o conselho que Ele predeterminou. Deus predeterminou um destino, traçou um destino, colocou um plano em ação e nada vai deter esse plano de Deus. E esse plano de Deus é colocado em prática pelo poder de Deus, chamado dentro da teologia providência divina, providência de Deus.
E é isso que nós vemos nesse texto. Uma providência divina. Começando do lado histórico. Aqui dentro desse texto, nós temos pelo menos 3 personagens de sangue azul no linguajar atual. 3 pessoas que são descendências de reis, que são por nascimento descendência de reis, são príncipes. Nós temos a figura do imperador, que é o imperador romano, e nós temos a figura de José e de Maria. José é príncipe e Maria é uma princesa. E isso tudo está relacionado com a providência divina. Vamos pegar o caso de José e Maria. José e Maria já está vivendo há algumas gerações da geração de Davi, que é a geração detentora de uma promessa. Você sabe lá que Deus fez uma promessa para Davi, que dos lombos dele haveria reis que jamais deixariam de sentar em um trono e governar o povo de Israel. E dentro da história ali, você vai encontrar esse povo desobedecendo a Deus e indo para cativeiro. Indo em cativeiro. E você analisando o livro de Daniel, Daniel teve uma visão onde ele pôde ver 4 impérios, 4 reinos dominando o mundo. E agora, esse contexto que nós estamos aqui, já está no 4º império mundial. Já passou 3 impérios mundiais e agora está no 4º império mundial. E uma coisa interessante, que apesar de já estar no 4º império mundial, ainda existe a linhagem real da casa de Davi. Isso nós chamamos de providência divina. Porque através da providência divina existe a família real da casa de Davi. Voltando lá no 1º Império Mundial da época de Daniel, quando Babilônia invadiu Jerusalém e levou os filhos, os príncipes presos. Você encontra lá no texto lá que o capitão, junto com o rei, matou os filhos do rei, todos na presença de Nabucodonosor. Mas sobrou alguém. A providência divina fez com que alguém da linhagem de Davi ficasse com vida, fosse poupado a vida deles. E você vai seguir dentro da própria Escritura, você vai ver esse rei sendo poupado, sendo livre da cadeia e indo comer na mesa do pão do rei de Babilônia. E você vai encontrar dentro da história ali, esses reis da casa de Davi continuando com vida. E isso não é normal, não é comum. Porque todo rei que invade um outro país, uma das coisas que, como medida que ele toma de segurança, é exterminar a família real. Por que ele exterminava a família real? Porque a família real era sempre uma pedra de tropeço no caminho dele. Logo, aquele reino invadido, tendo nas mãos um príncipe de linhagem real, ia se levantar contra o reino invasor e ia estabelecer o seu próprio império e colocar em fuga o país invasor. Mas aqui com a família de Davi não acontece isso. Com a família de Davi, ela é mantida com vida. E aí você começa a meditar. Será que é porque eles merecem? Será que é porque a família de Davi merece? Não. Examine a lei e olhe a lei. Procure pesquisar a lei e veja o que a lei diz.
E todos esses eram transgressores da lei. A casa de Davi transgrediu a lei. Aí você vai para o concerto que Deus fez com Davi. Aquele concerto que Deus fez com Davi. Você analisa aquele concerto ali. Mas a casa de Davi não permaneceu naquele concerto que Deus fez. Naquela aliança que Deus fez. A casa de Davi não permaneceu. Você pega lá Davi foi um homem fiel, segundo o coração de Deus. Errou, mas reconheceu o seu erro e voltou no seu erro e se arrependeu do seu erro. Mas e o filho dele, Salomão? Você já começa a ficar com dúvida se ele se arrependeu. E depois Salomão, Roboão, chutou o pau da barraca, como diz a moçada. Foi um transgressor de primeira linha. Aí você vai pegar a história de reis ali e vai ver que vinha um rei bom, depois ele morria, vinha um rei ruim. Ou seja, se for olhar a fidelidade do homem, Deus não tem obrigação nenhuma em confirmar a sua promessa para a casa de Davi. Mas por que Deus então leva adiante a promessa dele? Sabe por quê? Porque a promessa de Deus não está firmado em acordo de homens. A promessa de Deus, ela está fundamentada no amor de Deus. Não é na fidelidade do homem. Não é na condições humanas que a promessa de Deus está firmada. A promessa de Deus está firmada no amor divino. Deus cumprirá a sua palavra não por causa de nós, mas por causa do amor ao seu próprio nome. Você encontra o profeta dizendo para o povo de Israel: não é por causa de vocês que eu vou levar a minha boa palavra adiante, é por amor ao meu próprio nome. É porque eu tenho um nome a zelar, eu dei o meu nome e eu vou zelar pelo meu nome, porque eu amo o meu nome e eu vou fazer com que a minha palavra se cumpra no vosso meio, não por causa da vossa obediência, mas por causa do amor do meu nome. Por isso, alguém inspirado pelo Espírito Santo orou: não a nós, Senhor, não a nós, mas por amor ao seu nome da glória. Porque se for pela nossa fidelidade, a promessa está deitada por terra. Mas é pela fidelidade de Deus, é por amor ao nome de Deus, que Ele tem esse amor por ao nome dEle, Ele vai levar a sua promessa adiante. E agora está aqui José e Maria. Dois personagens real, de sangue real, que tem como direito um trono, que não está ocupando esse trono, mas tem direito ao trono, ali. E tem um terceiro também, o imperador, que faz um decreto. E por que ele faz esse decreto? Porque o imperador também está na mão de Deus, embora não conheça Deus, embora não saiba quem é Deus, embora lute contra Deus, mas ele está na mão de Deus e ele tem que fazer aquilo que o conselho de Deus predeterminou. É a providência divina em ação. O rei atual da história aqui não conhece a Deus, mas ele tem que baixar um decreto para fazer a vontade de Deus, mesmo ele não sabendo que essa atitude é a vontade de Deus. Você sabe que você começa a buscar a história e todos os reis perseguem a igreja. Não tem um rei que não persiga a igreja. Não tem um governador, alguém que não persiga a igreja. Todos perseguem a igreja. Existem épocas que perseguem menos, existem épocas que perseguem mais, mas sempre perseguem.
Só que também tem uma coisa, eles acabam fazendo algo em favor da igreja. Sabe por quê? Porque Deus está com a igreja, Deus está com o seu povo, e Deus pega esse ímpio que está sentado no trono e faz ele baixar um decreto para cumprir a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu aqui. Ele baixa um decreto de um recenseamento. E como que isso vai fazer a vontade de Deus? O príncipe e a princesa moram em uma cidade chamada Nazaré. A Bíblia diz que o Salvador do mundo, o Cristo, o Messias, vai sair de uma cidade chamada Belém. A cidade de Belém é a cidade de Davi, é uma cidade real. Mas os pais de Cristo, segundo a carne, moram em Nazaré. Estão lá em Nazaré, não estão pensando em se mudar, não estão lendo lá as Escrituras, receberam a mensagem do anjo, receberam. Mas tinham conhecimento das Escrituras? Com certeza não mexeram uma palha para mudar para Belém. Mas, se José e Maria não faz, Deus levanta um rei para fazer. E aí você começa a buscar isso aqui nos historiadores, eles falam que isso daqui é um absurdo. Que o rei baixar um decreto daquele é um absurdo. Mas olhamos para a providência divina, não é absurdo, é para se cumprir as Escrituras. O Messias há de nascer em Belém. Lá vem o decreto bem antes de Cristo nascer, José e Maria têm que pegar e se colocar de viagem a caminho para a cidade de Belém, porque o decreto tinha algo que nós olhamos para isso e dizemos assim, isso daqui é um capricho. Olha, o rei, para dizer que tem poder, colocou um capricho. Fez um capricho. Eu estava lendo o comentário do teólogo e ele estava dizendo assim, esse rei fez um capricho. Porque afinal de contas, a pessoa ia fazer um recenseamento, um alistamento. É um recenseamento. Ele não pode fazer no lugar que ele está morando? Não é só ir lá e aparecer diante de uma autoridade. E está aqui, ó, eu sou fulano de tal, tenho tantos filhos, tenho tal coisa. É um questionário simples. Geralmente, hoje em dia, o governo manda a pessoa na sua casa, não é isso? Não era só fazer isso? Manda lá, um camarada lá na casa de José e Maria e faz o levantamento. Não, mas teve um decreto lá que o camarada tinha que ir na cidade de origem, da onde era a origem dele, aonde ele tinha nascido, aonde a família dele tinha nascido, tudo isso, para se cumprir o quê? Uma escritura do profeta Miqueias. Porque o profeta Miqueias tinha profetizado, mas por que esse profeta Miqueias foi profetizar um negócio desse? É porque ele estava inspirado por Deus, ele profetizou isso, e isso não poderia ser anulado. E vem a providência divina. Agora, dentro da providência divina, eu trago para os nossos dias. Se Deus cuida dos mínimos detalhes, Ele não vai cuidar da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Ele não vai cuidar dessa igreja. Ele não vai cuidar desse povo. Ele não vai cuidar das pessoas que são machucadas aí fora. Ele não vai cuidar das pessoas que estão de boa fé, sendo enganados pelos mercadores da palavra. Com certeza Ele toma tudo em suas mãos e a providência divina vem de encontro à vontade dEle e a vontade dEle que é feita, a vontade dEle que prevalece. Então eles foram até Belém. Chegando em Belém, mal deu tempo de fazer o alistamento. Cumpriu-se os dias, porque afinal de contas, o pensamento deles qual seria? Fazemos o alistamento e voltamos. Mas não deu tempo de voltar. Ali se cumpriu os dias. Ali se cumpriu os dias e nasceu o menino Jesus para se cumprir uma profecia. Vamos continuar aqui.
E daí está escrito aqui no versículo 7. E deu à luz o seu primogênito. E envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Presta atenção que nós estamos falando de príncipe e princesa, porém, que não tinha um trono. Esses anos de perseguição, essas pessoas se tornaram pessoas simples, que só tinham nome, só era filhos de Davi, era da descendência de Davi, mas vivia numa situação de pobreza. Situação de pobreza. E aí nós vamos começar agora, nessa altura da mensagem, a analisar um pouco do estado de Belém. Porque afinal de contas, quando falamos em Belém, estamos falando de uma cidade de rei. Uma cidade que, apesar de pequena, as Escrituras dão uma certa importância para ela. Que o profeta diz: você é a menor da casa de Israel, mas de ti me sairá aquele que há de ser governador sobre o meu povo. Aquele que há de governar o meu povo vai sair de ti, Belém. E aí nós olhamos para o status de Belém. Qual que é o status de Belém? E aí nós temos que voltar na história de Davi. Até a história de Davi, Belém era uma cidade, tem um duplo significado, mas não havia principado em Belém. É com o chamado de Davi que Belém vai ganhar o status de cidade real. De que maneira? Ele era o menor da sua casa, não era? Davi não era o menor da sua casa? Olhe para a história de Davi. Quando Samuel foi lá ungí-lo rei, aonde que Davi estava? No campo, cuidando das ovelhas. Os outros irmãos dele estavam onde? Nas fileiras do rei Saul. Ou seja, função de pastor de ovelha era uma função desprezível. Os melhores iam para o rei para lutar em favor do reino. Aqueles mais fraquinhos iam cuidar das ovelhas. Então veja que Belém tem já desde o seu nascimento um relacionamento com a palavra humildade. Com aquilo que é humilde, com aquilo que é fraco, com aquilo que é pequeno, com aquilo que não é nada, que aos olhos de todo mundo não é nada. Davi não era nada, nem aos olhos do seu próprio pai, e muito menos dos seus irmãos. Era o desprezado. Quando Samuel perguntou: acabaram-se os mancebos? A resposta foi: tem um aí. Não acabou não, tem um. Mas esse um a gente não conta. Esse um não está aqui no nosso meio, a gente não conta. Esse aí está largado lá no meio das ovelhas, está no curral das ovelhas. Esse daí é igual ao serviçal da casa. Ele é filho, mas ele é igual ao serviçal. Nós não damos valor para ele. Mas qual que foi a resposta do profeta? Chama ele, manda chamar ele. Manda chamar ele, porque com certeza nós não vamos sentar à mesa sem a presença dele. Coisa interessante, né? Aquilo que é humilde, ninguém dá valor. E a palavra de Deus é: enquanto ele não se assentar conosco à mesa, nós não vamos servir e nem fazer o sacrifício. Não tem sacrifício, não tem festa, não tem nada enquanto ele não se sentar à mesa. E assim vem a história de Belém. E assim vamos trazer a história de Belém, que vem do desprezo e passa do desprezo para o status de cidade real. Aí passou a ser chamada cidade de Davi. E ali nasceu Cristo, o primogênito. Versículo 8.
Ora, havia naquela mesma comarca, ou seja, naquela mesma cidade, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Tem aqui mais um grupo de pessoas agora simples. São tão simples que nem se dá o nome deles e nem o número deles. Quantos eram? Simplesmente o doutor Lucas aqui coloca: havia pastores naquela mesma comarca. E para quem foi enviado anjos? Para aqueles pastores. Faça a comparação, você é inteligente, faça a comparação. Aonde é que está o sacerdote? Aonde é que está o escriba, o fariseu, os doutores da lei? Estão lá no templo em Jerusalém, que é a capital. Mas o menino nasce na cidade de Belém, e a mensagem é dada para pessoas simples e humildes que estão no campo cuidando de ovelhas. Mas, seguindo a regra dos homens, o sumo sacerdote não está lá em Jerusalém. Não é para a lei instituída que deveria ser dado o recado? Coisa interessante, né? Mas Deus vai lá no humilde, no simples, no simplório, naquele que a sociedade rejeita e dá a revelação a ele. E sabe o que isso significa? Significa te colocar numa saia justa, sabe por quê? Quando você tem esse tipo de revelação que os pastores tiveram aqui, vai se levantar a inveja, a ira daqueles que estão na hierarquia. O interessante é que eles recebem a mensagem, levam a mensagem adiante, não se importam para a possibilidade de ser chamados doidos, malucos. Porque alguém poderia chegar para ele e falar: mas você é petulante, hein, rapaz? Você está com a petulância, você está pensando que você é o quê? Você está pensando que é alguma coisa? Você é um Zé Ninguém, você é um pastor de ovelhas, agora está dizendo que teve uma visão, que viu alguém dizendo para você que o Messias tão aguardado nasceu. Mas não é para você que Deus vai dar esse tipo de recado, esse tipo de mensagem. Deus vai falar com o seu sumo sacerdote, Deus vai falar com o doutor da lei, Deus vai falar com Herodes, que é o representante do Império Romano. Não é com você que Deus vai falar, rapaz. Meu Deus, quando os humildes recebem a mensagem do céu, vem sofrimento de todo lado. Vem sofrimento de todo lado, vem perseguição de todo lado. Mas é isso que Deus faz. Deus pega o príncipe e a princesa, coloca eles em um estado de humilhação, um estado de dependência. E Deus pega pastores e dá a mensagem para os pastores. E o interessante é que o anjo fala assim para eles: e o anjo lhe disse: não temais. Meu irmão, a humildade é tanta que quando se apresenta o anjo diante deles, antes do anjo abrir a boca, eles já estão tremendo de medo. Não é assim? Mas quem sou eu? Não sou nada, Senhor. Mas quem sou eu? Sou pó e cinza. Eu sou um pecador, eu não posso ver as coisas de Deus. Ai de mim que vou perecer, porque moro no meio de um povo de impuros lábios, sou de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, e eu nessa situação que eu estou, única coisa que eu mereço é a morte. É a pessoa se humilhando na presença de Deus, reconhecendo que é pecador. Esse está preparado para ser usado na mão de Deus. Aquele que reconhece que é pecador, que necessita de um Salvador.
Não é o camarada que está lá no templo orando e falando graças de Deus, ó Pai, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, mentirosos, eu sou melhor. Eu sou o cara. Ó, Deus tem que me pagar porque eu mereço. Eu sou fulano de tal. Mas a esses, Deus olha de longe e não chega nem perto. Mas ao humilde, Deus vai lá no campo. Afinal de contas, o lugar de encontrar Deus não é no templo. Ah, mas no templo está tanta ostentação, está tanta coisa, que Deus já fugiu do templo faz tempo. Deus foi embora do templo faz tempo. Mas aonde que Deus vai? Aonde o templo dele está. E quem que é o templo dele? Que é a pessoa que é humilde de espírito, a pessoa que reconhece o seu pecado e pede perdão dos seus pecados. Está lá, no meio do pasto, cuidando de ovelha, sofrendo frio, sofrendo calor durante o dia e frio durante a noite, sofrendo ataque de todo lado, mas está lá, cuidando das ovelhas, mas o coração humilde na presença de Deus. Esse Deus se faz presente e aparece em visão e diz: não temas, eu passo de ti o teu pecado, eu perdoo o teu pecado. Eu faço a obra na tua vida e você vai ver coisas maiores do que essa, porque a partir de agora você vai ver o céu aberto e os anjos subirem e descer sobre o Filho do Homem. Não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria. Eu trago para vocês uma mensagem. E essa mensagem não é uma mensagem velha, é uma mensagem nova. Essa mensagem é o Evangelho. E o Evangelho, traduzido para o nosso português, significa boas novas. Eu não vou trazer uma mensagem triste para vocês, eu vou trazer uma mensagem boa. E para você entender por que o Evangelho é uma mensagem boa, você tem que fazer uma comparação com a lei. Olhe para a lei. Veja a lei que Deus colocou na mão de Moisés, que também foi através de anjos. Olhe para ela. E entenda que ela é meritória. Ela é por méritos. Você vai cumprir ela 100% e aí você vai adquirir o direito. Aí você vai ter o direito. Salvação na lei é você cumprir ela 100%, aí você tem direito à salvação. Mas olhe para a lei e olhe para a tua condição. Você tem condições de cumprir a lei? Você encontra nas Escrituras alguém que realmente viveu nessa terra como homem, sendo homem, e cumpriu a lei? Você pega os heróis da fé, todos eles cometeram pecados, e eu e você. Então a lei não é uma boa notícia, a lei é uma triste notícia. A lei te traz uma salvação, mas diz que você tem que conquistá-la, você tem que fazer por onde merecê-la. E você não tem condições disso. É uma mensagem triste, mas o anjo veio trazer uma mensagem boa. Que a salvação agora não foi, nunca foi, não é e nem será através da lei. A salvação é através do Evangelho. E esse Evangelho está pautado na figura de um menino que nos nasceu, um filho que se nos deu. Está nos ombros dele, está na pessoa dele. É uma boa notícia, em que essa notícia diz para você, você não precisa realizar algo para adquiri-la. Você precisa apenas acreditar nela. Eu trago boas novas para você, que é umas novas de alegria para toda a terra, para o mundo inteiro. É oferecido para o mundo inteiro. Embora o mundo rejeita, o mundo não aceita, a maioria do mundo não aceita, mas o oferecimento é para o mundo inteiro. O convite é para o mundo inteiro. A salvação é para aquele que aceita, aquele que recebe, mas o convite é para o mundo inteiro.
É tão boa a notícia que não é como a lei que era só para o povo de Israel. A lei fazia separação. Só vocês, Israel, é meu povo. O resto das nações são cães. São pessoas que a lei não dá o direito. A lei não foi dada para eles. Mas o Evangelho é dado para o povo de Israel e é dado também para os gentios. É uma boa notícia, é uma notícia alegre, é uma notícia boa. Que pela lei nós não temos direito a nada de Deus. Somente o povo de Israel. Mas o Evangelho une os dois povos através da cruz de Cristo e nos dá o mesmo direito do israelita na presença de Deus. Agora sim, nós somos o Israel de Deus. Estamos na presença de Deus porque foi dado essa boa nova, essa notícia, que é uma notícia alegre para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Hoje nasceu o Salvador. Hoje nasceu aquele que, se não tivesse nascido, nem o povo do passado, nem os heróis da fé do passado, nem as pessoas antes do dilúvio, as pessoas do tempo de Noé, as pessoas do tempo de Abraão, o próprio Abraão, as pessoas do tempo de Moisés, que acreditaram na pregação de Moisés, que viram os milagres e acreditaram. Nenhuma dessas pessoas teriam a salvação se Jesus Cristo não tivesse nascido. Por isso, Jesus Cristo falou assim: Abraão esperou para ver o meu dia, viu o meu dia e se alegrou por ter visto o meu dia. Sabe o que isso significa? Todos que dormiram crendo lá no passado, antes da vinda de Cristo, com a vinda de Cristo, lá no paraíso onde eles estavam, no lugar de descanso onde eles estavam, eles se alegraram com a mensagem, porque a mensagem do anjo aqui foi na terra e foi no céu. Presta bem atenção no texto aqui, que a multidão de anjos cantavam audível na terra para os pastores, somente os pastores ouviam, mas na moradia do céu, entre todos os seres celestiais, o hino foi ouvido. O hino foi ouvido e foi repetido e foi cantado e a festa se estendeu por todo o domínio do céu. Cristo nasceu. A maioria dos homens não comemorou, mas os anjos comemoraram. Interessante, né? Comece a raciocinar um pouco. Os anjos conheciam, não no total, mas um pouco do plano da salvação. Se coloque no lugar deles agora e comece a pensar assim: nós íamos ter vizinhos aqui conosco, mas esses vizinhos jogaram fora o direito de vir morar aqui conosco na mansão. E agora a casa está vazia, a festa que Deus prometeu está correndo o risco de não ter mais. E aí que quando vem à tona o mistério da salvação, os anjos olham e falam: nós vamos ter vizinhos aqui no céu sim. E eles então se alegraram pela salvação dos homens que vão morar junto com eles lá no céu. Se alegrar por uma bondade. O interessante é que nós, da nossa mesquinhez, quando um irmão recebe uma bênção, muitas das vezes a gente fica triste, com inveja dele, não é isso? A gente fica com inveja. O camarada recebe um dom, a gente fica com inveja. Os anjos viram o presente de Deus para o pecador e, em vez de ficar triste com inveja, se alegraram. Os anjos de Deus sim, mas os anjos do diabo, esses sim, ficaram com a inveja danada. Ficaram com a inveja. Não pensou lá, não sei lá onde que eles estavam lá, só estou apenas pensando, a Bíblia não diz isso, né? Mas eles ali, irado, falando: mas
que esse povo errou, e Deus ainda cumpriu a palavra dele e trouxe essa salvação para esse povo que não merece. Aí eles olham para eles mesmos e dizem assim: para nós Deus não deu chance nenhuma de salvação. Isso está escrito lá em Judas, viu? Isso está escrito em Pedro. Que aos anjos lá, Deus não perdoou, mas entregou eles a cadeias, até o dia do juízo. Eles estão presos em cadeias, uma turminha. Tem uma turminha solta por aí, mas os piores estão presos em cadeias. Tem uma turminha que vai ser solta na grande tribulação, lá por ocasião do Apocalipse. Tem uma turminha que vai ser solta lá, mas só para fazer um pouco mais de pecado, só para cometer mais pecado, mais erro. Mas eles não têm chance de salvação. Não tem lugar de salvação para eles. Mas para o homem caído teve uma promessa de salvação. Isso é providência divina e não é só providência, é soberania divina. Porque Deus oferece salvação para o homem e não oferece salvação para os demônios. Isso daí é soberania divina. Ninguém pode questionar Deus. Ninguém pode chegar lá e falar: Deus, por que o Senhor ofereceu salvação para um e para outro não? Ele vai dizer assim para você: eu faço o que eu quero do que é meu, porque é meu, e eu faço do que é meu o que eu quero. Você toma o que é teu e vai cuidar da tua vida. Não questione a soberania de Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, e ninguém muda isso aí não, viu? Ninguém muda isso. E lá nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mas rapaz, agora a mensagem do anjo estava tão boa, né? A mensagem do anjo estava falando de boa notícia. Eu não preciso fazer nada para herdar a salvação. É tudo de graça. Cristo é o Messias. Mas agora ele falou que é Senhor também. Mas Ele é Senhor? Não estou entendendo muito bem aí não. Se Ele é Senhor, eu tenho que me submeter ao senhorio dEle. Não existe Salvador sem ser Senhor. Não existe salvação sem senhorio. Você tem que abraçar as duas mensagens. Ela a gente divide para ensinar, mas as Escrituras não dividem. Ela é colocada no mesmo patamar. Ele é Senhor, Ele é Salvador e também é Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Deixe eu colocar o meu fardo sobre ti e o meu jugo sobre ti, porque eu paguei a tua vida e tenho direito de mandar na tua vida. Cristo tem direito de mandar na tua vida. Ele é o teu Senhor. Se ajoelha e adore a Ele, como diz no Salmo 45. Esqueça da tua casa e da tua parentela. Ele é o teu Rei. Se inclina a Ele e adora a Ele. Adora a Ele porque Ele é Senhor. Agora vá até Belém na sua imaginação com os pastores. Vá até Belém. Tirei toda essa notícia aqui, tudo isso de bênção. E ainda diz mais: e isso vos será por sinal. O que é um sinal? Um sinal é algo visível para ajudar a minha e a tua fé. Nós estamos falando de pessoas humildes que têm fé, mas ninguém tem toda a fé do mundo. E Deus sabe a medida da fé de cada um. Então Deus dá um sinal para ajudar a gente a acreditar e prosseguir acreditando. Presta bem atenção, que no caminhar cristão,
Deus nos dá sinais para ajudar a nossa fé. E isto vos será por sinal. E qual que é o sinal? Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Agora é o seguinte, hein? Para acreditar nisso, somente tendo uma fé que não foi colocada por homem nem por você, mas por Deus. Porque acreditar que um rei vai nascer numa cidade que não tem expressão, não é capital, e ainda num lugar que não é palácio e não é um hotel 5 estrelas, não é um hotel, é uma estrebaria. E qual que é o berço dele? Quem já morou na roça sabe o que é um coxo? Os irmãos que sabem o que é coxo? A maioria sabe, né? A maioria veio da roça. É o lugar que o animal come. Pensa num berço desse. Esse é o berço do rei dos reis. Esse é o berço do menino que é Salvador. Sabe qual que é o sinal para você, pastores? Você vai lá e no lugar que você encontrar uma manjedoura e deitado na manjedoura um menino, e esse menino está envolto em panos, mas não tem um enxoval bordado de ouro, bordado de pedras, tá? Bem desenhado, de grife, de marca, não, de panos. Olha o estado do príncipe e da princesa. Era um estado de pobreza. Aonde que eles moravam? Nazaré. Aonde moravam os gentios que viviam na terra de Israel, que foram para uma cidade real, mas tinham mudado de lá porque não tinha condições financeiras de se manter na cidade real. Você sabe que você morando aqui nessa cidade, se você mudar para uma cidade turística e não tiver posses, você não sobrevive na cidade turística. Por quê? Porque na cidade turística o custo de vida é mais caro. Então José e Maria estavam morando no meio dos pobres, porque o poder aquisitivo deles era onde dava condições deles morarem. Eles não tinham mais condições de morar em Belém. E quando tiveram Cristo lá, eles não tinham dinheiro para pagar uma hospedaria. Não tinha lugar para eles na hospedaria. Além da possibilidade de estar tudo cheio, tudo lotado, eles também não tinham dinheiro. Porque se tivesse dinheiro, arrumava lá um quarto 5 estrelas, um hotel 5 estrelas na linguagem de hoje. Mas eles não tinham condições. E é esse príncipe que os pastores vai chegar lá e vai adorar. Isso daí é necessário uma fé dada por Deus. Era a fé que o sacerdote da época não possuía, não tinha. Era uma fé que o rei Herodes não possuía, não tinha. O interessante é que o rei Herodes acreditava assim, era uma fé totalmente deturpada, porque ele mandou matar as crianças, então ele acreditava. Mas não era a fé dos pastores, não era a fé salvífica, não era a fé de salvação, era a fé comum. A fé que todo mundo tem, a fé que até o diabo tem. Acredita que Deus existe de tal maneira que estremece, mas não obedece. Só obedece aquele que tem a verdadeira fé, a fé dada por Deus. Que é o caso desses pastores aqui. E o que os pastores fizeram? E foram apressadamente. O interessante é que a fé verdadeira te dá uma pressa. Quando você realmente abraça a fé verdadeira, você coloca a pé a caminho. Você se coloca a caminho. Eles se colocaram a caminho. Eles viram os anjos e se colocaram a caminho.
para ver aquilo que lhes foram anunciado. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Agora, se coloca no lugar deles. É fácil, diante de um quadro desse, ir lá, adorar o menino, acreditar no que os anjos falaram, adorar ele como Rei, como Senhor e Salvador? Não é fácil, não. Não é. E hoje também acreditar nisso não é fácil. A gente começa a pesquisar os teólogos, e estava pesquisando para pregar nesse texto aqui, e o teólogo estava contradizendo tudo o que está escrito aqui. O camarada fez um comentário para contradizer e lançar dúvidas sobre o que está escrito aqui. Mas por quê? Porque realmente só acredita nisso quem tem a fé simples dada por Deus, colocada por Deus, e essa pessoa pega essa fé e coloca essa fé em prática. Veja que aqui existe uma praticidade, existe algo prático. Eles ouviram a mensagem e logo colocaram a mensagem em prática, porque eles saíram da onde estavam. O interessante, né? Deus nos coloca em certas situações que nós temos que tomar atitudes, e ao tomar essas atitudes, com certeza vamos ser confrontados. Quer ver a confrontação desses homens aqui? Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Deixa o serviço de vocês lá, que é cuidar de ovelha, abandona aquelas ovelhas, deixa o serviço de vocês, acreditando numa visão, acreditando em algo que vocês viram, mas vocês não provam coisa nenhuma, porque vocês vai lá com a gente e o anjo não está lá, coisa nenhuma. Vocês apenas tiveram uma visão, um sonho, e agora largaram lá no campo os afazeres de vocês e vieram aqui adorar o quê? Olha para esse menino aí. Isso daí não é príncipe, isso daí é um mendigo. Nem berço tem, nem manto para se cobrir tem, está enrolado em panos. E além do mais, vocês estão querendo criar um caso político. Sabe por quê? Vocês dizendo que nasceu um rei. O rei, aqui, quem representa ele é Herodes. O rei é César, é o mandante lá de Roma. É o mandante do Império Romano. É esse o nosso rei. E sabe o que vai acontecer com vocês agora, pastores? Prisão para vocês, porque vocês são uns insidiosos. Vocês estão causando aqui um tipo de uma revolução. Vocês são revolucionário. Vocês estão querendo perturbar a paz aqui da terra. Mas eles não olharam para nada desses perigos e foram lá adorar o Senhor Jesus Cristo. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Além do mais, eles se tornaram, além de visionários, se tornaram missionários. O que o missionário faz? Ele apenas dá testemunho e fala da mensagem que ele recebeu. Nada mais que isso. Olha, nós tivemos uma visão de anjo. E essa visão de anjo foi assim, assim. Nós fomos e foi dessa maneira que aconteceu. Tudo isso aconteceu e é isso que nós falamos. Só isso. E quando a mensagem é verdadeira, pode ser simples, mas já traz perseguição do inferno sobre a pessoa. Porque a mensagem é verdadeira. Simples, mas verdadeira. E o que acontecia? E todos que a ouviram se maravilharam. Agora presta também atenção, hein? Ficar maravilhado não significa que a pessoa acreditou e vai receber de bom grado a mensagem. Muita gente ficava maravilhado com os milagres de Cristo, e ao invés de seguir Cristo e acreditar nele, iam procurar maneiras para matar Cristo.
Então você leva uma mensagem, as pessoas ficam maravilhadas, mas não se engane com essa maravilha aí não. Porque essa mesma pessoa que ficou maravilhado, pode ser que ele vai lá se unir com o capeta para perseguir você. Porque foi isso que fizeram com Cristo. Tá? Mas, continuemos no texto. A coisa importante. O mais importante, além de ficar maravilhado, é isso aqui. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Teve gente que ficava maravilhado, mas Maria não estava maravilhada? Segundo o texto, não. Segundo o texto, Maria é tradicional. Maria é tradicional, é uma geladeira, é fria, ela não acredita em mensagem de anjo, ela não acredita em anjo, ela não acredita em nada. Mas Maria está guardando a mensagem no coração. Tem gente que ouve e fica maravilhado, pula, grita, esperneia e não guarda no coração. Só fica na emoção e na emoção vai embora e amanhã ele não é mais nada, amanhã ele não é nada porque nunca foi nada, não se desviou não, ele saiu porque não era dos nossos. Mas aquele que guarda no coração, pode vir o que vir. Ela guardou no coração. Depois de mais 30 anos, ela estava com a palavra no coração. Foi até a cruz do Calvário. E diante da cruz do Calvário, ela ficou prostrada diante da cruz do Calvário e não arredou o pé da cruz do Calvário. Maria foi fiel até a morte, porque ela guardava as coisas de Deus no coração. É isso que você tem que fazer. Existem anjos, tem anjo voando, tem anjo no altar, tem anjo guardando a sua vida, tem anjo descendo e subindo, tem anjo, mas guarda a mensagem no coração. Faça igual Maria. Faça igual Maria. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Diante da mensagem do anjo, ela deu uma resposta com a razão. Eis aqui a serva do Senhor. Tem gente por aí acreditando num monte de coisa e não guarda no coração, não confere as coisas no coração, vai guardando as coisas no coração e comparando uma coisa com a outra. E assim você vai caminhando, e você assim vai andando, e vai vendo que Deus é verdadeiro. Você vence as lutas, vence as dificuldades, e olha para a cruz e vê o sofrimento da cruz, e continua acreditando. Acreditou no menino envolto em panos, acreditou já no varão, no jovem, no cordeiro lá, na cruz do Calvário, ele morreu, continuou acreditando, ele lá na tumba, ele ressuscitou, continuaram acreditando, porque guardavam todas essas coisas no coração. E para terminar, e voltaram os pastores. Voltaram para onde? Para os seus afazeres. Missionário, mas para levar uma mensagem, mas também para cuidar da sua vida, dos seus afazeres. Missionário aonde estão, com seus afazeres, não negando Cristo nos seus afazeres. Voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Final da mensagem. Aquilo que Deus fala se cumpre. Agora tem um problema sério no nosso meio pentecostal. Eu quero te dizer, profecia falsa, nem toda a fé do mundo vai fazer ela se cumprir, viu? Profecia falsa não. Mas profecia de Deus, a profecia verdadeira, pode acreditar que vai se cumprir. Foi igual com os pastores aqui. Tudo que foi dito para eles, se cumpriram. Tudo que foi falado, se cumpriu. Você pode acreditar nessas escrituras, porque elas são verdadeiras. Irmão, mas e as profecias que tem? Os irmãos que têm dom de profecia? Você tem
todo o direito, você tem o dever de ouvir as profecias na igreja, as mensagens pregadas, você tem o dever de ouvir, e acima do dever, você tem o direito de fazer prova dessa palavra, fazer prova da profecia, se é de Deus ou não, se a pessoa que pregou estava inspirada pelo Espírito Santo ou não. Esse negócio do camarada chegar no púlpito e já chegar amedrontando todo mundo, aquela conversa lá, eu fui pregar lá em tal lugar, Deus me deu uma revelação, mas o pastor de lá era carnal e não acreditava. Pronto, ele já começou a te intimidar. Ele já começou a te colocar no muro. Já falou lá que os outros que não acreditavam na mensagem dele era carnal. Então você não tem o direito de perguntar para Deus se aquilo é de Deus ou não. Você tem que ser um robô, um tapado, um burro. Não. Você não tem essa obrigação, você tem o direito dado por Deus de fazer prova das coisas que são faladas, principalmente profecia. Mas nessa profecia aqui da palavra de Deus, você pode fazer igual os meus pastores, que você vai lá, vai ver e vai voltar dizendo, é verdade. O interessante é que quando convidaram Natanael para vir e ver Cristo, ele fez uma pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o camarada ouviu aquela pergunta e deu a resposta para ele: vem e vê. Vem e vê. Tire as suas dúvidas você mesmo. Vem e vê. Natanael foi, viu, acreditou e saiu testemunhando. Porque quem vem e vê, sai testemunhando. Então, pode acreditar na palavra, que a palavra é fiel, o evangelho é fiel. Deus te abençoe e te guarde, amém?